mas tanto de gente, não sei e como que cada um vai falar. Mas enfim, eu só queria falar um pouco de onde surgiu essa ideia e aí a gente começar a trocar, né, dialogar também. Porque assim, na verdade há um ano, acho que um ano e pouco atrás, eu, Lilica e Emiliana, a gente já tinha tentado fazer um grupo de estudos online, só que aí o dia a dia foi comendo a gente, né, Lilica? E a gente não conseguiu continuar. Mas pra mim estava sendo uma coisa bem legal quando estava rolando, porque eu sinto falta também às vezes de trocar ideias com mais pesquisadores assim de dança, né? Um grupo de pesquisa que agora que a gente está conseguindo esse ano formatar uma galera que, né, que acho que está assim mais de estudar e continuar, mas por exemplo, ano passado foi o ano inteirinho só eu, Suelen e Mônica, né? E o João estava no comecinho, mas depois teve que sair por motivos de trabalho. E aí, essas lives, elas foram reativando, acho que esses desejos de vários lugares, assim, né? Primeiro, foi um prazer imenso conhecer o Kiran e a Soraya por meio das lives, assim, né? Que eram nomes que eles sempre atravessavam a minha vida, mas a gente nunca tinha se conhecido, e aí as lives trouxeram essas pessoas, assim, e com uma intensidade, eu acho, bem bonita, né? Que também de muita troca, de desejo de falar sobre pesquisa, de falar sobre bibliografia e tal. E a Lilica também, nesse meio tempo, já vinha falando comigo sobre o desejo de, né, como ela e Kiran estão morando juntos, estão no doutorado, de ter esse desejo de ampliar essa rede de trocas, assim, de pesquisa com outras pessoas. Então, na verdade, assim, eu acho que esse momento que a gente está tendo hoje, ele desemboca disso tudo, né? Semana passada eu e o Kiran ficamos, acho que umas 2h30, né, Kiran, trocando figurinhas, assim, sobre improvisação, e foi uma delícia. E aí a gente falou, cara, é isso, vamos aproveitar esse tempo, que é muito precioso, porque todos nós temos milhões de coisas para fazer o tempo todo. Então, enquanto a gente estiver em isolamento, pelo menos a gente tentar manter isso, e aí depois a gente pensa no depois, mas vamos aproveitar o aqui e agora e trocar o que a gente puder nesse tempo. Então, a nossa conversa, minha e do Kiran, semana passada, foi bem a partir dos questionamentos que ele vem trazendo da pesquisa dele, e aí disso se desdobraram um monte de outras questões, assim. A gente não tem muita clareza ainda, né, Kiran, assim, no formato da coisa. O nosso desejo era de se encontrar e ver o que surge daí. Se a gente vai ler texto ou se vão vir questões que cada um já tem, e aí como que a gente, né, discute sobre isso. E, além disso, eu acho que pensar também em outras questões que a gente vem, eu e o Kiran, a gente estava conversando muito sobre isso, assim, a dificuldade que a gente ainda tem de acessar materiais de improvisação em português. E aí isso apareceu na live, eu acho que foi da Lilica, né, que eu estava falando, eu não acho que não tenham materiais, eu acho que esses materiais eles não são acessados, porque eles ficam aí perdidos em alguma biblioteca digital de alguma universidade e às vezes não são publicados, aí tem autor que não quer que seja divulgado antes de publicar, mas aí acaba não publicando. Tem gente que não, que a coisa só fica ali perdida mesmo e a gente não sabe nem porquê. Então eu e o Kiran, a gente também estava conversando sobre isso, assim, porque uma coisa que me surgiu da conversa com ele foi que eu fui anotando as questões dele, eu falei, nossa, me deu vontade de eu escrever um artigo sobre as questões dele, sabe? Tipo, como seria isso? Ele levanta uma questão e aí cada um escreve o seu ponto de vista dessa questão que ele levantou, porque se 10 pessoas escreverem sobre o assunto, certamente vão sair 10 pontos de vista totalmente diferentes sobre o mesmo assunto, assim. E o tanto que isso poderia ser um material legal também.
Outra coisa que ele falou e esse tanto de texto que já está aí que a gente não acessa, será que seria possível a gente pensar em juntar isso de alguma forma, né? Enfim. São questões que surgiram a partir da nossa conversa. A Paty entrou, agora que eu vi. Oi, Paty. E é isso, gente. Eu acho que o encontro de hoje é mais pra gente lançar ideias mesmo. Ver se vocês topam entrar nesse barco e aí qual seria o encaminhamento desse barco, né? Eu não sei se o Kiran também quer colocar alguma coisa nesse início da nossa conversa, e Lilica também, porque eu acho que vocês dois que tiveram esse impulso, né, da gente usar esse tempo do isolamento para esse lugar. Eu só embarquei no impulso de vocês. E é isso. Acho que agora é a gente trocar ideias. Gente, eu não tenho áudio de ninguém. Tá todo mundo com o áudio desligado? O áudio tá ligado. É isso, gente. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa ou, né, de como que se vê nesse processo também, desse momento de encontro. Não sei muito o que desenvolver, assim, a partir da tua fala, né, que a ideia é essa mesmo, né, colocar pessoas que estão visando improvisação em relação, né, numa rede de conversa e de trocas, né, porque como no sentido de pessoas aqui, né, nesse sentido de entender a prática aqui no Brasil também, né, como as pessoas aqui no Brasil estão pensando e relacionando a dança que fazem com esse fazer da improvisação. Porque para mim tem muito um lugar da prática mesmo, né, a prática ser um lugar que traz uma reflexão sobre o lugar da improvisação. Então acho que encontrar com outras pessoas que estão praticando e pensando e refletindo é o que pode ajudar a gente a trazer uma reflexão do que está sendo feito agora, né? Aqui, né? Com todos os atravessamentos de diferentes danças, né? De diferentes contextos. E aí eu também não sei qual seria a melhor maneira, né, de atuar enquanto metodologia de grupo de estudos, mas acho interessante esse lançar questões e desenvolver essas questões, né? Por exemplo, me perguntaram na live o que é improvisação, aí outras questões, improvisação estruturada, não estruturada, maneiras de improvisar, enfim, são coisas que eu sinto que tem a ver com a prática e com um jeito de pensar que a gente podia ir conversando e desenvolvendo. E, obviamente, junto a isso, trazendo os textos que a gente, cada um tem, ou que já leu, para colocar em diálogo com o nosso pensamento, né? Pode ser uma maneira interessante a gente pegar pontos, né, para ver o que disso desdobra, né, de reflexão, para a gente poder ir trocando, mais do que pegar um texto e todo mundo dissecar esse texto, talvez trazer pontos de coisas que ainda não são consenso, nem que vá ser consenso, né, mas a gente mesmo tem dúvidas sobre alguns termos, sobre o que a gente entende como improviso, como, de que maneira acontece, o que é composição em tempo real, para a gente ir dialogando mesmo, né, levantando, desdobrando reflexões sobre isso. Aí eu não sei também, a gente pode começar cada um. Ela tá falando. Ruído. Alguém tá falando? Tá... Tem alguém falando ou ruído? Tá.
Eu pensei em, não sei também hoje, cada um poder se apresentar um pouco e dizer qual é a relação com o grupo, né? O desejo de estar no grupo de estudos, né? E aí a gente daí pode também... Acho ótimo. Eu só aqui da telinha, eu só conheço Ana e um monte de rostos novos que eu não conheço. Essa Mônica, que você viu a Mônica, live. eu vi a live. Foi massa, Mônica. Parabéns. E Emiliano, tu viu a live dele também? Que era E Emiliano, eu vi a live dele também. Mas, assim, vi a live e adoraria saber um pouco, né? De cada um, como é que a improvisação está na vida de cada um, o que é que cada um está procurando, enfim. Posso começar. Eu sou Kiran, eu e Lilica, a gente está aqui em Salvador, fazendo o doutorado em dança da UFBA. Os dois pesquisam improvisação. Lilica vai falar sobre a perspectiva dela. Eu no mestrado, que também foi aqui na UFBA, eu precisei a pesquisa já era sobre improvisação, e agora no doutorado eu entrei pensando em continuar, mas improvisação parece ser uma coisa para o resto da vida, então não ia dar para eu sintetizar o doutorado. Então o que eu estou trabalhando agora é o corpo improvisador. Então, o que me interessa muito no momento são questões do tipo, a gente tem esse artista aí na cena contemporânea há uns 20, 30 anos, já existia antes, mas com mais força, que se auto-intitula improvisador, ou seja, não só a improvisação como uma forma de coletar material para coreografia ou como instrumento pedagógico para desenvolver a criatividade do corpo movente, mas o corpo improvisador que a partir desse lugar da improvisação enquanto linguagem artística, enquanto uma prática artística, esse corpo ele precisa de uma formação, esse corpo precisa ter inteligências específicas que seriam diferentes do corpo que não é improvisador, que dança outras danças mais codificadas. Isso leva à pergunta: o que é formação em arte? Que habilidade, que inteligências seriam essas? Como se desenvolve essas inteligências? Então eu estou muito indo, meu foco de atenção é nesse corpo. Como é que eu disponibilizo um corpo para improvisação? E aí, acho que na próxima live da semana que vem, né, Ana? Eu vou estar falando com mais profundidade sobre o projeto. Aí eu acho que também não cabe aqui agora e tão fundo, mas mais ou menos situar qual é meu lugar. Eu já improviso desde sempre, eu comecei com improvisação, trabalhei muito tempo fora do Brasil em companhias de dança-teatro, onde a gente trabalhava exclusivamente com dança, com improvisação, e venho desenvolvendo essa pesquisa já, eu acho que umas 3 décadas. Improvisação como base da minha prática, né? É isso. Tá, eu sigo aberto aqui. Eu sou Liana, mas muita gente me conhece por Lilica. Eu sou de IFE e sou artista de um coletivo que se chama Coletivo Lugar Comum. Sou pesquisadora do acervo Recordância, que é um acervo de memória. E entrei no doutorado agora, ia começar as aulas agora em março, né? E o meu interesse com improvisação começou desde 2008 e veio junto também com a minha maneira com o meu lugar como criadora, né? Porque eu fazia alguns grupos, dançava nesses grupos que tinham diretores, que tinham coreógrafos, mas a partir de 2008 foi quando, nesse meu contato com improvisação também, eu estava nessa minha busca por criações autorais. E foi quando eu entrei no coletivo e em outros grupos também que eu tinha mais essa relação de criação mesmo, né, autoral. Então,
Ela é discutir processos colaborativos de criação dramatúrgica com a improvisação e entendendo também que querendo estudar também a partir desse pensamento de dança improvisada, né? Tipo, que repertórios esses dançarinos trazem para improvisar, não pensando apenas nessa improvisação que a gente reconhece de uma linhagem norte-americana, né, de uma linhagem europeia, mas também trazendo, me aproximando de outras danças de contextos brasileiros para olhar do que tem esse fazer da improvisação também nessas outras danças. O frevo, o cavalo marinho, que são danças lá de Recife, que eu conheço pessoas que têm uma prática, né, de improvisação com essas danças. Então, eu quero me aproximar desses outros também. No meu mestrado, eu fiz essa elaboração de uma dramaturgia compartilhada, né, essa dramaturgia colaborativa. Mas aí já não era especificamente com improvisação. Então agora eu coloquei essa camada da improvisação no mestrado como mais um lugar de complexificação desse fazer coletivo de uma dramaturgia. E esse fazer que eu falo é porque realmente no coletivo Lugar Comum, onde eu atuo, a gente não tem o papel de um nem de uma coreógrafa, nem diretora, assim. As obras são criadas todas com concepção coletiva dos obras, né? O elenco, os dançarinos, todos assinam pela obra e pela construção dramatúrgica dela. Então, lá eu desenvolvi mais esse pensamento de dramaturgia compartilhada. Mas a partir de obras que algumas delas têm coreografia, outras são mescladas coreografias com improvisação, outras são performances. Mas especificamente eu quero trazer conceitos sobre improvisar da própria prática, né? E a prática da improvisação acontece como se pode criar dramaturgias coletivas na composição em tempo real. É isso. Acho que eu posso falar agora. Eu sou a Mônica e eu sou de Fortaleza e eu estudo bacharelado em dança lá na UFC. E a improvisação, ela entrou na minha vida desde que eu entrei na universidade com as disciplinas, né, que são disponibilizadas. Eu entrei como bolsista no temporal e com o grupo de pesquisa, né, Dramaturgia do Corpo e Espaço. Com a Ana, entender bem mais a fundo a improvisação e a composição em tempo real. E eu estava pensando nesses dias que o meu foco agora, eu acho, é a dramaturgia. Porque talvez, não sei se daqui para lá, eu decidi, eu estava pensando em fazer meu TCC também com composição em tempo real, pensar em um espetáculo pensando nisso. E entender quais são as relações com o funk, entender, misturar tudo isso, que é o que eu faço, que eu agora considero que as minhas bases são o funk e a improvisação, e entender o que eles juntos formam. Mais ou menos isso, minhas áreas de interesse. Gente, só um parêntese. Kiran, depois eu acho que seria massa se você... Depois vocês pudessem contar da experiência que vocês tiveram, que você me falou, do evento de improvisação, que tiveram 3 anos, e aí como que isso... Porque eu achei bem essa experiência, eu fiquei pensando bastante sobre isso também. Eu acho que aí a gente tema que em todas as lives está aparecendo, assim, as pessoas querendo entender o que é composição em tempo real, o que a gente está chamando de composição em tempo real. O Kiran questiona isso, né? O que não é um tempo real, né? Então eu acho que aí a
gente, né, o lance também do João ter se apropriado desse termo para uma metodologia específica, e aí como que isso vai gerando também um certo ruído quando a gente fala de outros lugares de composição instantânea que não sejam um trabalho dentro da metodologia dele, né? Mas só para destacar, porque eu acho que aí a gente já tem um nó, e que do meu ponto de vista essa questão dramática muito associada a isso, né? A essa questão. Acho que gente, eu posso me apresentar agora. Pronto. Sou Ellen Rocha, né? E eu sou da dança, eu faço licenciatura em dança na UFC. Eu entrei no grupo de pesquisa no passado com a Ana Mundim, né, e a Mônica. E a minha relação com a improvisação, até então, eu não tinha muito essa questão da improvisação para mim. Isso ficou mais presente quando eu entrei no grupo de pesquisa e não quando eu entrei na universidade, né? Eu também não tinha muito esse negócio de o que é minha pesquisa, o que é minha pesquisa. Então eu percebi, a partir do grupo, né, que o funk é muito presente na minha vida e é o que eu gosto muito de fazer. E como eu sou licenciatura, eu já tenho algumas experiências em escola, já fiz já dei muita aula, enfim. E aí eu queria muito trazer a improvisação, né, que é para dar aula. E aí, como eu tenho como meu objeto de estudo, eu fico pensando muito como trabalhar isso dentro de sala de aula, entende? Porque isso fica muito presente para mim quando eu vou aqui na escola do lado da minha casa, né, que é aqui no meu bairro, e aí eu percebo que as crianças, elas têm muito vínculo com isso na vida delas. E aí eu queria entender mais um pouco, entender sobre o que é em si, o que é coreografia, o que é improvisação estruturada, semi-estruturada, e aí também perceber e a partir disso poder trabalhar minhas questões pessoais do funk dentro das escolas. E é isso. Obrigada. Posso falar? Fica todo mundo, né? Bom, pessoal, meu nome é Patrícia, eu estou morando em Uberlândia, já estou na dança há algum tempo e mais especificamente pesquisando improvisação como composição em tempo real, desde a Ana, aqui em Uberlândia, quando nós trabalhamos juntas. Então, em 2012, eu de pesquisa, coordenado por ela, o Dramaturgia do Corpo, e a partir daí vem envolvendo as pesquisas como improvisadora, pensando especificamente na composição em tempo real. No meu trabalho também eu tenho uma aproximação grande da escola, pesquiso improvisação com criança, em escolas públicas, na verdade numa escola específica daqui da cidade, de um bairro de periferia. Estou nessa escola desde 2014, só que esse ciclo da escola precisou se encerrar em 2019, no finalzinho do ano, e esse período da pandemia eu vou ter que procurar um outro espaço de trabalho
junto às crianças. Tem os estudos de improvisação que eu desenvolvo também na universidade, tanto com clientes como com os discentes, como com um núcleo de improvisação que a gente criou aqui quando a Ana foi para o Ceará, né? Para a gente continuar pesquisando e continuar em contato, continuar trabalhando. E também trabalho num projeto com pessoas há 50 anos. E estou começando a gente desenvolve uma série de estudos sensíveis do movimento, em danças, uma dança mais de confraternização, de estar junto com esses idosos. E a partir de um tempo de trabalho, alguns mostraram o desejo de ampliar os estudos com o processo em dança, e aí eu comecei a trabalhar com improvisação com eles também. Não como composição em tempo real ainda, mas a gente utiliza a improvisação no processo de criação e de elaboração de algumas cenas dos trabalhos artísticos. Então, acho que por enquanto é isso. Obrigada. Prazer em conhecê-los. Gente, tá dando pra me ouvir? É porque meu fone tá quebrado aqui. Meu nome é Diassis, eu sou do bacharelado em dança da UFC, né? Há um tempo eu estava já com o grupo de pesquisa, né, do Dramaturgia do Corpo e Espaço, mas nesse ano a gente consegui me aproximar, né, do grupo. Estou no meu 7º semestre da graduação. Desde que eu entrei, eu tenho uma curiosidade muito grande na pesquisa em danças urbanas, né, assim. E aí, enfim, hoje em dia eu acho que o processo, enfim, do mercado, de tudo que aconteceu, as aulas, elas costumam da coreografia, mas o ponto da minha pesquisa, ele se interessa na improvisação, sabe, assim, um negócio meio da festa, né, meio não, bastante técnico. E aí a minha vontade de pesquisa em improvisação e composição em tempo real é porque eu acho que faz muito sentido, sabe? Eu consigo fazer muita analogia e aí que uma coisa completa a outra, sabe? Assim, enfim, como todo mundo, eu acho que qualquer estudo ele vem para acrescentar para a gente, né? E aí, se tem uma oportunidade de estar estudando, de estar em contato com outros pesquisadores, eu tô junto, assim, enfim, conheço as meninas do grupo e confio totalmente, estou vendo a live de vocês, então, assim, de prazer e de muito aprendizado que vai rolar. Estamos aí descobrindo, né, como é que vai ser, acho que é por aí. Tá dando para ouvir? Bom dia a todas e a todos. Eu sou a de Teresina, do Piauí, e o Ana falou a gente se conheceu na live, eu não sabia desse trabalho dela, e para mim é muito de estudo, eu sinto muita falta. Eu venho de minha formação como artista vem desse lugar de bando. Eu comecei aqui no núcleo do Disseu com Marcela Evelyn, e a gente passou 10 anos e uma das linhas era um instantâneo, que era um projeto de improvisação, que a gente passou 2 anos no Teatro João Paulo II, que é um teatro na minha comunidade, uma das maiores comunidades de Teresina, e enquanto a gente estava em formação, o núcleo era um coletivo de artistas de várias linguagens juntas, que iniciou uma pesquisa aqui em dança contemporânea, porque aqui a gente não tem curso superior,
Agora que a gente está começando a sistematizar isso nos cursos, tanto na escola estadual de dança, como nos cursos técnicos. Então a gente vai pesquisar e uma das ações que era pensar numa ação de encontro com a comunidade. E essa ação era uma ação em que a gente improvisação como espetáculo, improvisação como linguagem, né? Então a gente se encontrava para se misturar, e aí a gente com artistas da cidade, inclusive, não só os do núcleo, mas bichas da luz, bichas da música, bichas visuais, bichas de tudo, coisa que tivesse, até as que nunca nem tinha se metido com arte, vamos dizer assim. E aí a gente se encontrava em 2 dias, não para ensaiar, mas para conversar, para se conhecer, para acionar uma certa química entre a gente, ativar as moléculas juntos. E aí a gente, toda quarta-feira, ele acontecia toda quarta-feira. Aí o teatro tinha esse teatro escola. A gente marcava na quarta-feira, chegava todo mundo 2 horas. Tinha os iluminadores do teatro que a gente escolhia um a cada quarta. E aí a gente se encontrava 2 horas antes para escolher uma questão, para formular uma questão a partir do que surgiu desse encontro. E a gente passava 40 minutos nesse exercício, né, de encontrar sentido juntos para essa questão que a gente colocava. E isso com a luz, entendendo luz, cenografia, tudo isso também eram elementos ali tentando compor esse sentido. Então foram durante 2 anos, quarta-feira, com coronavírus ou sem coronavírus lá, né? E aí, então, o meu lugar de improvisação vem daí, né? Eu entendo improvisação, então eu não sei muito falar ainda nesses termos o que é linguagem, mas eu entendo que é muito mais como uma borda para você. E aí quando a gente saiu do galpão, a gente também teve que cada um escolher uma ação também para desenvolver com a comunidade, pensar qual ação você queria fazer. E aí eu continuei criando em cima dessa mesma, comecei a fazer um projeto que chamava Choque, que era com a ideia de como as pessoas podiam se encontrar toda quarta-feira para exercitar exatamente esse encontro novamente, essa colisão de interesses, de engajamento, porque você sair para dançar, né? Você sair para dançar um dia não é só quando você chega ali, mas como é que se diz? Todas as demandas, todas as coisas da sua vida que você tem que organizar ou desorganizar para estar num lugar. Então, era uma ideia mais ou menos de que a gente não queria que a pessoa se filiasse, mas a gente trabalhava com o grupo daquele dia, exatamente por entender que as pessoas estavam num momento que era super difícil de meter com algo, assim, de continuidade. Então a gente começou a fazer o choque durante 2 anos também, que era essa mesma ideia, mas não... E aí encontrava toda quarta só, e aí durava 4 horas, e depois, aí uma vez no mês a gente abria para compartilhar. Mas era tipo uma coisa que com aí o espaço a gente sempre mudava no galpão. E hoje hoje eu faço uma coisa que chama roça, que sempre o nome que me leva, que cria todo o espaço sideral que eu preciso. Vem sempre desse lugar. Então a roça como essa necessidade que eu tenho e que ela tem de criar contextos, né, para que você precisa, esteja com as pessoas que você está,
no tempo que você tem, né? Nem frente, nem para trás, mas o tempo que você tem, as pessoas que você tem e o que você pode fazer com aquilo ali. Então, para mim, hoje, é importante pensar, improvisar com a noção que eu tenho que, assim, o que acontece quando a gente está improvisando? O que nos acontece? O que acontece com o mundo? O que acontece com o espaço que eu ocupo, a relação que eu tenho. E isso, por exemplo, é o que me faz, nesse momento de isolamento social, né, pensar que, assim, eu fico o tempo inteiro pensando assim, como é que eu não penso tudo que eu faço, tudo que eu fiz e tudo que eu tenho, e como isso me dá pistas do que eu preciso fazer agora, para que eu não precise inventar coisas, mas que eu precise acessar essas coisas. Então, eu trabalho com criança e com idoso, então para mim são esses dois, assim, porque eu adoro essa relação em corpos esgotados mesmo, de que tem imagens esgotadas. Criança tem uma imagem super esgotada. Tipo, você já sabe o que é uma criança. Então, você já tem todas as imagens do que é uma criança. E você tem todas as imagens de uma pessoa com mais de 60 anos também. Então, eu adoro pensar em improvisar que possibilita de qualquer pessoa poder dançar. Qualquer pessoa. E é isso. Oi, gente. Posso falar agora? Eu sou a Isadora, sou da UFC, daqui de Fortaleza. Eu estou no 3º semestre e a improvisação eu me interesso há muito tempo, mas eu só venho me aprofundando com o grupo de estudos e eu também o meu interesse também bastante das danças urbanas. Eu gosto muito de dança wacking, não sei se vocês conhecem, mas é uma linguagem das danças urbanas. E o meu interesse com o grupo de estudos vem de várias formas, desde a faculdade com a cadeira de improvisação, de viewpoints também, que eu vejo que sentido para mim, também batalhas das danças urbanas, que eu gosto desse lugar da festa, que a gente vem trabalhando com um grupo de estudos, e eu gosto muito do ensino, mas não me aprofundei em nada disso, não sei ainda por onde começar, porque é muita coisa que me interessa ainda escolher, mas eu tô aqui pra isso. E é isso. Oi, dá pra me ouvir? Alguém tá me ouvindo? Ah, tá, ok. Gente, sou eu que tô falando. Eu sou a Juliane. Eu sou aqui de Fortaleza. Eu faço dança licenciatura na UFC. E o que é que eu falo? Não, e a minha relação com a improvisação é algo que foi a partir da minha entrada no curso de dança. Na verdade, mais especificamente quando eu fiz uma disciplina semestre passado, que foi bem mais voltada para a improvisação. E aí, quando eu entrei no curso de dança, eu tinha um interesse já de participar de algum grupo de pesquisa mais prático. Só que aí eu fazia várias coisas, não tinha tempo para
enfim, me dedicar assim, a um grupo de pesquisa. Só que aí esse ano deu para folgar um pouquinho mais, e foi quando eu entrei, né, no grupo. E aí eu fui para o segundo encontro, que foi presencial, aí depois já teve esse negócio do corona e a gente ficou online, né, participando das lives. Então, minha aproximação com improvisação é recente, né, eu tenho o desejo de aprender e pesquisar pela pesquisa, pelo ensino também, na área da educação. Então, o que eu tenho estudado ultimamente, os meus estudos ultimamente, eles têm se voltado tanto para a área da educação como para a área da dança, né, o que eu pesquiso. E eu acho que é isso. Pronto. Beijos. Acho que falta eu, né? Ou tem mais alguém? Eu vou falando, tá me ouvindo, né? Eu sou Emiliano. Eu atualmente moro na cidade de Goiás, no estado de Goiás. Eu sou professor na UF, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Por que eu estou fazendo aqui? Eu trabalhei com um grupo de pesquisa junto com a Patrícia Andy. Eu era cenógrafo lá no curso de Teatro e Dança. E aí desde 2010, quando o grupo surge, assim, nos primórdios do grupo, eu já entrei. Na época eu não dançava, eu trabalhava como ator e trabalhava também com improvisação em teatro. E aí quando eu entro no grupo, não era para dançar, mas era muito mais para em relação a espaço, arquitetura, cenografia. Mas eu já comecei, fui intrometido e desde então estou com a Ana e com as pessoas, assim, né? No tempo. Em termos práticos, eu estou bem parado, assim, porque aqui em Goiás eu não consegui encontrar isso. Quando eu faço alguma coisa em Goiânia, dança, mas de vez em quando. Então, e a minha pesquisa, na relação com improvisação, ela parte mais das relações espaciais mesmo, assim, né? Como que se dá a improvisação, esse espaço da improvisação, né? Pensando em arquitetura, pensando em cenografia e essas relações com o corpo, né? E como que isso vai interferir na dramaturgia da improvisação e dança. Exatamente isso. Gente, eu fiquei viajando aqui ouvindo falar. Não, eu fiquei pensando muito, né, no termo que a Soraya trouxe da roça e a Dudu de falar muito sobre arqueologia também, né? Eu pensando muito nesse lugar do capinar, assim, a minha sensação é de que a improvisação ela tá sempre nesse lugar do capinar, assim, sabe? De desbravar lugares, outros e que a gente desconhece, e isso dá muito trabalho, e, tipo, é uma energia investida, porque ninguém vai te falar o que você tem que fazer, ninguém vai te falar o que é, você tem que ir descobrindo coisas. E ontem eu estava tendo uma conversa com a Pimentel, né, ela já tinha falado um horário que ela trabalha, que talvez ela não pudesse estar, que é uma pena. Aliás, já pediu para avisar que ele realmente não ia conseguir entrar, mas não um beijo para todo mundo. E eu esqueci de falar para vocês que eu tô fazendo a tentativa de gravar esse encontro, porque eu não sei se eu vou conseguir. E aí, se der certo, eu mando para ele e para a Mari, se ele tem tempo de ver, para eles também saberem o que está acontecendo. E aí, ontem com a Mari sobre isso, né? Porque a gente está falando um pouco desse lugar de pessoas que são mais empíricas, assim, e que vêm do fazer, né, que é o que a Lilica estava falando também. E aí as teorias, as escritas, elas se aproximam a partir do fazer, e não o contrário, né, de ficar sentado escrevendo uma teoria, criar um super discurso sobre alguma coisa, mas que a hora que você vai, pode funcionar ou pode não funcionar, que é um outro sistema,
o lugar de feitura da dança. Assim. E aí ela estava falando que alguém questionou, não lembro quem falou isso para ela, mas falou assim, nossa, mas a gente reagiu muito rápido a todo esse lugar do corona e imediatamente já estava todo mundo fazendo live, todo mundo tentando acionar outros lugares. E a gente começou a problematizar um pouco isso, né, que a gente falando, claro que, em primeiro lugar, tem uma questão da sobrevivência econômica, porque teve um monte de gente que esse foi o caminho que encontrou para minimamente tentar conseguir ou doação, ou assim, vou fazer uma aula com alguém, eu posso pagar algo para essa pessoa se manter, né? Ela está me dando aula e eu ofereço em troca disso financeiramente. Mas eu também estava falando com ela que, assim, eu estava, assim, as pessoas, pelo menos que eu vejo fazendo lives, e aí quando eu penso nessa transposição para a vida fora coronavírus, eu vejo que, assim, as pessoas que têm ação rápida e que têm ação empírica sobre as coisas também, né? Não são as pessoas que vão ficar divagando sobre ou criando discursos sobre, para depois pensar o que vai fazer. Então, que eu também acho que, assim, a gente está tratando esse momento como se ele fosse muito diferente, assim, do que a gente vive no cotidiano, mas eu não vejo uma lente de aumento para questões que a gente já vive no cotidiano. E eu também fiquei pensando muito sobre isso, né, do nosso, porque igual eu estava conversando com ela, tipo, eu não tive muita opção, assim. Eu olhei para aquela situação e falei, gente, o que a gente vai fazer? Tipo, tudo começou a acontecer do sábado para domingo, mais forte. E segunda-feira eu tinha que dar aula, eu tinha grupo de pesquisa, eu tinha tudo. E o curso não tinha uma posição sobre isso, a UFC não tinha uma posição sobre isso, o Instituto de Artes não tinha uma posição sobre isso. Eu tinha que tomar uma decisão sobre isso. Vou para a UFC, não vou para dar aula. Como vou dar aula? Como que o grupo de pesquisa vai acontecer? Foi tudo tipo, cara, não vou dar aula, vamos preservar a nossa saúde, vamos fazer isso online. E foi o caos, né? Eu dei aula das 8h30 da manhã até as 5 da tarde por WhatsApp, assim, sabe? Então, tipo... E aí a gente fez a primeira live, vamos discutir o texto do Jarbas e vamos falar sobre isso na Jarbas 1 hora antes. E aí ele viu 5 minutos antes da live e falou, tá bom, vou entrar. Assim, tipo, é uma loucura, né? Mas ao mesmo tempo, aí depois tinha essa coisa, né, da gente estar estudando o livro, então deu certo de fazer cada dia com uma pessoa, e aí a gente resolveu isso nesse sentido de ninguém sabia quanto a gente ia ficar longe, né, então, vamos fazer isso agora, porque essas pessoas estão tendo agora falar sobre os seus trabalhos, e aí numa segunda semana que a gente foi olhar para isso tudo e falar, não, então vamos fazer uma por semana, porque isso vai demorar, o tempo vai ser longo, e a gente conta dessa intensidade também. Mas, para mim, hoje, olhando para trás, né, já faz um mês isolado, aqui pelo menos, eu vejo que é isso, assim, como que, para mim, é esse lugar da própria improvisação, né? Quando se coloca isso, né, quando você fala da roça, Soraya, que o que eu tenho aqui agora e o que eu posso fazer com isso que eu tenho, acho que a resposta que a gente teve aqui foi a resposta desse tempo da improvisação, gente, é isso. A nossa vida agora é essa, eu não vou ficar pensando quando vai voltar, o que vai acontecer depois, não, é viver. Então é isso que a gente tem, é isso que a gente está, né, de toda semana também se perguntar se a gente vai dar conta, mas se isso está fazendo bem ou mal pra gente. Aí a gente começa a isso está fazendo bem, que esse momento da gente se encontrar é um momento de respiro para todo mundo, é um momento que a gente esquece de uma série de outras coisas também e foca nisso, né? Então, é muito legal, assim, ouvir as falas né? Porque eu também fiquei pensando muito nesse lugar quando a Mari colocou. Porque eu fiquei pensando mesmo nisso, falei, mesmo, né? Será que a gente tem mais tempo para responder sobre algumas coisas e tal? E, vejo da minha parte, né, pessoalmente, que é isso, é o lugar da improvisação, gente. Para mim o tempo é esse, é lidar com aqui agora, né? Então, se organiza nisso. E sei, mas assim, ouvindo todo mundo,
só reforça esse pensamento de que talvez seja a discussão da composição em tempo real. Eu acho que é uma coisa que meio que todo mundo, né? De pensar o que é isso, por que a gente usa esse termo, faz sentido continuar usando esse termo, não? O que cada um define sobre isso também, né? Eu fico realmente pensando nessa chave da dramaturgia, né? Me repetindo um pouco, mas eu vejo isso. Acho que seria bem legal o Kiran e a Ali falarem sobre a experiência do evento de vocês também, porque eu acho que esse evento tem um pouco essa chave, né, da dramaturgia, assim, como lugar mais de organização, de pensar que composição em tempo real é com o público, né, mas tem uma outra ali de composição e de entendimento. E é isso, gente. Eu não sei se vocês de repente poderiam, se todo mundo vê isso como um ponto de encontro mesmo, e se poderiam compartilhar essa experiência com a gente. Eu vou colocar aqui no chat o endereço. A gente, na época que começou o projeto, eu criei um blog para acompanhar o processo. Lá tem textos, depoimentos, vídeos e ter uma ideia mais panorâmica sobre o que foi o projeto. Quando eu terminei o mestrado aqui em Salvador, eu voltei para e eu queria colocar tudo aquilo que eu tinha pesquisado em investigar aquilo mais profundamente na prática. Se juntou